Olá, gente. Um projeto de lei do Executivo enviado para a Assembleia Legislativa derruba a exigência de envio de carta com aviso de recebimento antes de incluir nomes de devedores em cadastros de inadimplentes. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. Dirceu Gardel, advogado da FACESP, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Marcel Solimeu, que é o economista-chefe da federação, e Maurício Steinoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse programa em discussão. Comerciantes querem a alteração na lei que regulamenta a negativação dos cadastros de consumidores inadimplentes. Comerciantes do Estado de São Paulo vieram à Assembleia Legislativa pedir que os deputados votem o projeto de lei 874 de 2016, que altera a lei que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. Eles alegam que a Lei 15.659 de 2015 colabora com a inadimplência. Nós estamos sendo cerceados pela exigência que estão fazendo de mandar para a pessoa que tem problemas financeiros, de que você mande comunicação por AR, que tem um custo quase R$10. Então a pessoa já está devendo, está com a situação financeira em dificuldade. E ainda você, em vez de solucionar, você vai acrescentar débitos a ela. Se o devedor não for comunicado por correspondência com aviso de recebimento, o nome dele continua limpo e com crédito na praça. Jorge Santos tem uma empresa de venda e manutenção de filtros de água em Engenheiro Coelho, na região de Campinas. Ele calcula os prejuízos com a inadimplência. O prejuízo meu está elevado, acho que acima de R$50 mil já, sabe? De prejuízo de pessoas que não vão me pagar jamais, porque eles são negativos e não constam da lista negra, né? Nós temos aqui mais de 400 associações comerciais no estado de São Paulo e nós temos os deputados comprometidos conosco. Então nós temos certeza que no final o que vai vencer é aquilo que é melhor para o consumidor, aquilo que é melhor para o lojista. O grupo tomou a galeria do plenário Juscelino Kubitschek para chamar a atenção dos deputados. A grande maioria dos deputados é a favor, não é contra. A maioria dos deputados é a favor. Agora tem sempre uma resistência e quando não chega a acordo a coisa emperra um pouquinho. E a ideia deles agora, como outras categorias também fazem isso democraticamente, é pressionar aqui os deputados, principalmente o líder de governo, para que esse projeto que já está na casa, que é um projeto inclusive do próprio governo, o 874, que ele vá para a votação e a gente consiga aí ajustar a lei e melhorar para todo mundo. Muito bem. Bom, Dirceu, a gente está falando aqui desta alteração na lei que regulamenta a negativação dos cadastros de consumidores inadimplentes, é a Lei 15.659 de 2015. Mas, de qualquer maneira, esta lei já estava, ela já foi suspensa no ano passado, não é isso? Vamos dar uma recapitulada nessa situação? Claro, pois não. Esse projeto de lei, ele foi, embora aprovado, vetado inicialmente pelo governador do estado, que já antevia os problemas que geram esse tipo de alteração. E o veto foi derrubado aqui? O veto foi derrubado pela Casa e a lei foi promulgada em janeiro de 2015. A FACESP, em companhia também da FCDL, nós ingressamos com uma ação no Tribunal de Justiça e suspendemos a vigência da lei. FCDL, desculpa, é? Da Federação, do Maurício. Sim. E nós suspendemos a vigência da lei. No entanto, o Tribunal de Justiça, em setembro de 15, ele suspendeu a liminar porque também tem uma ação declaratória de inconstitucionalidade que está no STF para ser julgada. Então, por conta disso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu por suspender a liminar. Então, a lei está em vigor desde setembro de 2015, gerando um certo problema para o comércio do Estado de São Paulo. Queria lembrar, Mauro, alguns detalhes muito importantes. Sim. O Serviço de Proteção ao Crédito, ele funciona há mais de 50 anos, sempre com a comunicação àquele consumidor inadimplente. Nós nunca nos furtamos a fazer a comunicação. Só que a comunicação era uma comunicação célere, uma comunicação por carta simples, né? Então a carta chega
no endereço daquele consumidor através do correio, sem aviso de recebimento. Nunca houve a necessidade disso. Em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código legislou nesse sentido, ou seja, ele reafirmou o que a prática já fazia. E em 2009, o Superior Tribunal de Justiça, também instado a decidir se deveria ser por AR ou não, editou a súmula 404, decidindo da desnecessidade pelo aviso de recebimento. Ou seja, durante todos esses anos, sempre funcionou a notificação ao consumidor que estaria naquele momento inadimplente por carta simples, sem a necessidade do aviso de recebimento. Funcionava? Sempre funcionou. Eu vou te dar um dado que é o seguinte. Aqui no estado de São Paulo, frisando, esta lei no Brasil inteiro não existe. É só no estado de São Paulo que deve haver a comunicação por aviso de recebimento. No mundo, né? Aliás, no mundo, né, Maurício? Muito bem. Nós encaminhamos, o Serviço de Proteção ao Crédito encaminha em torno de 15 milhões de cartas mês. O volume de discussões, seja no PROCON, seja no próprio Judiciário, ele é inferior a 0,001%. Portanto, o que talvez a Casa tenha tentado é corrigir eventual problema. Lamentavelmente, o problema não existe e nunca existiu. Então, o que aconteceu é que a Casa talvez se excedeu na dose ao querer regulamentar uma coisa que já estava regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor, no sentido de acrescer a questão do AR. Marcelo, o que aconteceu então? Depois que veio essa exigência do aviso de recebimento, muitos consumidores inadimplentes deixaram de receber porque não foram encontrados, não assinaram. O que foi que aconteceu? Bom, primeiro, fazer uma correção, entre aspas, da palavra notificação. Não é uma notificação, é uma comunicação, na verdade, um lembrete. Sim. Porque notificação é notificação judicial. É um lembrete para o consumidor. Um aviso? Um aviso. Um lembrete, porque ele, inclusive, no geral, sabe que deve. É um lembrete e que, para o comerciante, é muito importante. Ele dá esse lembrete porque ele quer manter o consumidor. Agora, o que aconteceu é que, não mandando as cartas, porque hoje a carta é mandada, ou antes da lei, gratuitamente. Se você multiplicar o custo por 10 vezes, você teria que cobrar do consumidor a carta. Então, simplesmente, os bancos de dados não estão enviando a carta. Então, milhões de pessoas que deveriam estar com o nome incluído no cadastro, não estão. Aí o comerciante, como falou aquele comerciante do interior, vende para uma pessoa que já não está pagando outros, que já é inadimplente. E ele não sabe disso. Então o risco dele aumenta. Os bancos, para dar crédito, também aumentam o risco, mas o banco tem uma facilidade. Aumenta o risco, ele aumenta os juros. O comerciante não tem essa maleabilidade aí para fazer com os preços isso. Então o que acontece? Ele toma um prejuízo ou ele deixa de vender. De qualquer forma, é prejuízo para ele, é prejuízo para os consumidores em geral, porque isso faz a taxa de juros subir para todos, porque não sabe quem está, quem não está. Então essa tem sido a consequência. E o mais interessante de tudo isso é que essa AR é uma exigência que custa 10 vezes mais e entrega 40% menos. Porque você, para entregar a AR, precisa que a pessoa assine, o devedor. O correio entrega as cartas na hora que está todo mundo trabalhando. E só o devedor pode assinar ou qualquer pessoa lá que estiver na... Qualquer pessoa, mas no geral... Aí já está dado por avisado. Você mora num prédio, vai lá o porteiro assinar, a carta tem que dizer o que está dentro. Então vai estar o porteiro vendo lá, devedor do CPC, devedor... Tem um constrangimento aí, né? Então é um constrangimento. Vale a pena, né? Mas se o devedor se recusar a assinar ou não permitir que ninguém assine, a carta não é entregue, né? Sim. Agora, também
O devedor não querendo não entrega. E em muitos lugares aí, nem o correio entrega. Tem lugares, quem é do interior como eu, tem lugares no interior que as cartas são deixadas na venda na beira da estrada e o cidadão que passa lá para ver se tem alguma coisa. Bom, eu tenho uma avaliação aqui, Maurício. Eu acho que nós estamos aqui diante de um tema, um dos maiores desafios em relação aos direitos do consumidor. Não, porque tem a parte que vai defender o que já estava acontecendo e tem a parte que vai defender essa alteração. Estamos diante de um impasse aí ou não? Olha, primeiro, obrigado, né, por poder estar aqui. Eu vou falar pelo empresário, pelo pequeno empresário. O patrimônio que o pequeno empresário tem é o consumidor. Quem gasta nas nossas lojas, quem compra, é o consumidor. Então, nós temos que tratar bem o consumidor e ter uma boa relação com ele. O que está acontecendo com essa lei, aí aproveitando o que o senhor Limeu falou, como o pequeno empresário depende do crédito pré-aprovado para poder vender, o pequeno empresário não tem capital de giro e nem condições de ir no mercado financeiro e ter recursos para poder financiar suas vendas. Hoje, em São Paulo e nos grandes centros, mais de 80% das vendas é feita com o cartão de crédito, que é um crédito pré-aprovado e parcelado. No momento em que as instituições financeiras que dão esse crédito pré-aprovado para o consumidor, e o consumidor também precisa disso, é um meio fácil e rápido de você poder comprar e parcelar suas vendas. No momento que as instituições financeiras não têm uma boa informação sobre quem está ou não inadimplente, é natural, como o senhor Limeu disse, que as taxas de juros cresçam e o crédito seja cada vez você tenha menos crédito oferecido ou o crédito, não, que o consumidor ele não tem esse crédito, diminui a quantidade de crédito. E isso faz com que as lojas vendam menos, o consumidor que tem esse crédito, aquele que paga pelos inadimplentes ou pela perspectiva de ter um inadimplente, e isso causa, num momento de dificuldade do país, onde você tem desemprego, a economia do país passa por uma recessão que nunca passamos, ainda nós temos uma lei que dificulta ainda mais a venda do pequeno empresário. Então isso é péssimo para todo o estado de São Paulo, é um exemplo ruim para o Brasil de forma geral, como disse o Dirceu, só existe no Brasil. Em todo lugar do mundo a concessão de crédito é muito diferente disso. Quem viaja e já tomou crédito e nos outros lugares ouviu uma concessão de crédito em qualquer outro país sabe que é muito mais ágil, muito mais rápida. E nós no Brasil estamos tendo um retrocesso, né? Um modelo onde o pior, o custo de um protesto, quando você paga um protesto, é caro. Por exemplo, uma dívida de R$100, se o consumidor pedir uma certidão negativa no cartório, ele vai gastar quase R$40. Então, ele pagou R$140 de taxas e emolumentos. Então, nós estamos transferindo renda do trabalhador e do consumidor para o cartório de protesto, que é uma coisa inimaginável, onde o ticket médio das dívidas no Brasil é abaixo de R$100. Dirceu, logo na nossa abertura você destacou que isso acontece só em São Paulo. Agora, as iniciativas de São Paulo geralmente repercutem no Brasil e o Brasil copia. E por que isso ficou só em São Paulo? O Brasil percebeu que não era uma boa alternativa, não era uma boa medida? Excelente pergunta, Mauro. O estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, chegou a sancionar uma lei exatamente como a do estado de São Paulo. E nós conversamos com o governador. Quando ele identificou o risco, essa lei no Mato Grosso do Sul durou 7 dias. Entrou um projeto de lei e revogou a lei. E em outros estados da federação, Paraná, Tocantins, Amazonas, também tem projetos de lei, mas quando vai ao plenário, eles são refutados. Ou seja, os deputados e os representantes das federações locais estão esclarecendo quais são os grandes problemas. Mauro, é importante deixar claro que nós não estamos aqui querendo não comunicar. Pelo contrário, como o Maurício disse, o maior patrimônio do comerciante, do vendedor, do varejista é a sua clientela. Ele quer sim comunicar, mas ele quer comunicar de uma forma efetiva. Como disse o Dr. Marcel há pouco, quando o correio vai entregar uma carta simples, ele simplesmente coloca na caixa do correio, do endereço do destinatário e ponto final. Quando ele vai entregar um AR, precisa ter alguém para receber.
Só que o correio trabalha no horário comercial. Trabalha no horário em que você, Mauro, em que eu estamos trabalhando. Portanto, não recebe a carta. E aí eu vou lhe contar o que vai acontecer. Se o correio for 1, 2, 3 vezes e não localizar ninguém, este AR não é entregue. Portanto, o nome dele temporariamente não está na lista do Serviço Central de Proteção ao Crédito. No entanto, o credor poderá levar esse título a protesto, e aí vai acontecer aquilo que o Maurício disse. Uma vez protestado o título, e o ticket médio das operações são de R$100, uma vez protestado o título, esse consumidor, para depois pagar a dívida... Depois de paga, né? Depois de paga, ele ainda vai ter que se dirigir a um cartório de protesto, pagar mais ou menos 20% do valor do débito, portanto, numa conta de R$100, ele está pagando R$20 de custas cartorárias, e se ele quiser uma certidão, como disse o Maurício, são mais 40. Então, na verdade, esta lei, com todo respeito à casa, esta lei exagerou na proteção. Por quê? Se realmente o comércio quiser exibir o nome de um devedor ao mercado, o que ele não conseguir encaminhar ao AR, ele vai encaminhar ao protesto. E ao protesto onera por demais o consumidor. Então o consumidor sofre 2 vezes. Ele não é comunicado e os custos para a reabilitação do nome dele são multiplicados. Se me permite, o próprio deputado Barros Munhoz ontem falou, e ele entendeu que essa lei teve um motivo justo, que a princípio parece ser um bom motivo, mas a prática mostrou que ele é ruim, ele é prejudicial para o consumidor e para os empresários de forma geral. E ele mesmo disse que é o momento da casa corrigir esse erro, e nós achamos que é muito importante, né? Quando, é claro que você pode errar, pode fazer uma lei que não é boa, aprovar uma lei que não é boa, mas melhor ainda é quando os nossos representantes entendem isso e querem corrigir. Então, nós apoiamos essa iniciativa, o governador, com esse PL, também atende os anseios, ele entendeu que essa lei não é boa, e a casa também está entendendo isso. E eu acho que é importante. Ninguém é obrigado a acertar todas as vezes, né? Todo mundo pode cometer um engano. E é melhor para nós quando se corrige, porque se entende que o melhor é se fazer o retorno daquele acumulado. Bom, Maurício, você fez um desenho aqui do quanto isso é ruim para o lado do varejista, do comerciante, aquele que está com a dívida, o credor. O Dirceu destacou o quanto a mudança vai ser benéfica para o consumidor, uma vez que ele deixa de pagar as custas cartorárias, deixa de pagar a certidão que posteriormente ele vai ter que pedir para se certificar de que o débito realmente caiu, não é isso? Correto. Ele vai gastar menos. Uhum. E como é que as duas entidades de vocês vão explicar isso para o consumidor, para o devedor, que é melhor para ele desta maneira? Como é que vocês vão tocar isso? Primeira coisa importante é a inflação vem caindo e a grande reclamação é que a taxa de juros não cai. Claro que tem uma série de motivos, mas a inadimplência ela é uma parte importante do cálculo da taxa de juros. E as instituições financeiras, se elas não têm uma boa informação, os juros eles não caem. São Paulo é o centro econômico do Brasil. Então, tudo que acontece em São Paulo reflete no Brasil de forma geral. No nosso caso, as nossas entidades, quando falam de associações comerciais, é o SCPC, das nossas CDLs é o SPC, que são produtos análogos e muito parecidos, e por muitos anos andaram juntos. O consumidor, quando vai nas nossas entidades, ele não paga absolutamente nada para ter qualquer informação. Ele simplesmente se dirige lá, nós entregamos se ele tem débito, se ele não tem débito, com quem ele tem débito, por escrito, sem custo nenhum. Isso já era uma prática, porque nos interessa que o consumidor tenha consciência daquilo que ele deve e ajudá-lo a negociar. Fazemos feirões para que as dívidas sejam quitadas. Então, a nossa própria prática já é o melhor exemplo para o consumidor, que a melhor forma dele poder quitar suas dívidas era o modelo tradicional que e, nós Mauro, tínhamos. é importante dizer que esse serviço, tá, o sistema de proteção ao crédito, ele é muito ativo na questão da educação financeira. Nesses feirões que o Maurício mencionou há pouco, são dados aulas, seminários para qualquer cidadão, de forma gratuita,
para ele entender o quanto é importante ele manter as suas contas em dia, ter um orçamento doméstico, porque, na verdade, crédito é uma construção, crédito não é uma obrigação. Então, o sistema precisa que o cidadão seja coerente e entenda a necessidade dele pagar as suas contas em dia. Claro que a qualquer um de nós pode esquecer de pagar uma conta ou passar por uma dificuldade financeira, mas isso não denigre ninguém, faz parte do dia a dia do cidadão. E, tentando responder a tua pergunta, como é que a gente está esclarecendo para o cidadão que essa lei está encarecendo? Através de campanha educativa, tá? Aqui nessa casa, acho que as nossas associações irmanadas, já conversamos com quase todos os deputados, se não todos os deputados, esclarecendo os problemas da lei. Importante destacar também que este projeto de lei novo, que altera essa questão do AR, ele traz dois grandes benefícios adicionais, que é a possibilidade do consumidor fazer essa consulta que o Maurício se reportou há pouco, mas via internet. Ele nem precisará se deslocar até algum posto de atendimento da CDL ou das associações, e ele se identificando corretamente via um sistema de internet dos nossos sites, ele Isso já ocorre, né? Já ocorre, mas agora está sendo regulamentado também por esse projeto de lei. Naquela questão do protesto, eu queria só te dar um dado que é um dado estarrecedor. No ano de 2015, no estado de São Paulo, só pessoas físicas, ocorreram 2.800.000 protestos. No ano de 16, por conta desta lei paulista, em razão da dificuldade do AR, esse número passou para 5.078.000. Dobrou. Então, isso mostra aquela preocupação que o Maurício mencionou. Lamentavelmente, a lei está transferindo renda do consumidor, do cidadão, para cartórios de protesto. Onde, repito, vou aqui pegar a carona no que o Maurício disse. Como é que funciona o sistema de proteção ao crédito? O credor encaminha essa informação para nós, o sistema dispara esta carta, lamentavelmente aqui no estado de São Paulo por AR, mas em qualquer outro lugar do Brasil por carta simples. De forma automática, né? De forma automática. E, uma vez sendo pago o débito, ou renegociado, o consumidor não paga nada para ter o seu nome excluído desta informação e sequer precisa se dirigir a qualquer lugar. É automático também a exclusão, diferentemente do cartório. Solimão, vamos ver um outro número, além desses que o Dirceu já passou. Quanto que os credores deixaram de receber de dívidas em atraso por conta da não chegada, digamos assim, dessas cartas? Você já destacou que 40% delas, né? Então, chegam, né? Não é isso? Deixa eu primeiro complementar a resposta, se no Brasil é só no estado de São Paulo. É só no estado de São Paulo, mas durante a discussão do projeto de lei, que hoje é a lei que regulamenta o banco de dados, esse assunto foi exaustivamente debatido a nível nacional. E se chegou à conclusão de que não era vantajosa para o consumidor, para a economia, a exigência do AR. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, em relação às cartas não entregues, o que acontece para o consumidor que não recebeu a carta? Como é que ele vai saber que ele tem um débito? É publicado num suplemento de jornal o nome dos devedores que não foram notificados por AR. Isso pelo sistema do cartório, do protesto, né? Vamos quando destacar. Ele manda para o protesto e não é entregue a carta com AR, o nome dele sai num suplemento do jornal. Então, primeiro, que o cidadão não lê esse jornal, mas outros leem e veem o nome dele como um devedor. Relapso, porque... Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei número 874 de 2016. Essa matéria foi apresentada pelo governo do Estado de São Paulo, aqui para a Assembleia Legislativa, e derruba a exigência de envio de carta com aviso de recebimento antes de incluir os nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com essa discussão. Até já.
De volta aqui na TV Assembleia SP com o programa em discussão. Nosso tema hoje aqui no estúdio, o projeto de lei número 874 de 2016. Essa matéria veio do Palácio dos Bandeirantes e ela derruba a exigência do envio de carta com aviso de recebimento antes de incluir os nomes de devedores em cadastros de inadimplentes. Maurício, vamos falar um pouquinho mais. Você já entrou nesse assunto, mas eu queria abordar um pouco mais em que medida essa cobrança a dificuldade de se cobrar esses valores desses inadimplentes aumenta o risco da oferta de crédito e encarece também o juro desse empréstimo. Bom, primeiro, as dívidas pequenas, elas ficam praticamente incobráveis. Você não consegue cobrar porque os custos dessa cobrança inviabilizam. Quando o consumidor não assina a carta ou não recebe a carta por qualquer motivo, esse registro dessa inadimplência também não aparece. E isso faz com que aqueles que concedem o crédito aumentem o risco. E o risco é um item importante da taxa de juros. Quanto maior o risco, maior a taxa de juros. E o risco cresce conforme as informações de inadimplência não são precisas. É natural. E isso aumenta o custo do dinheiro e o custo do crédito, do cartão de crédito, por exemplo, que o consumidor porta quando ele vai fazer a compra. Se o crédito é mais caro ou se o crédito é menor, isso afeta diretamente as compras. É comum nos nossos bancos de dados, às vezes eu presencio isso, o consumidor ele nos procura querendo saber como aumentar o score. Como se o score, né, essa informação, fosse uma coisa que os bancos de dados fizessem automaticamente. Isso é um processo. As pessoas, como não têm crédito, recebem a informação, o seu score está baixo, né? Sua pontuação de crédito está baixa. E isso tira consumidores de compra, diminui. Se eu tinha R$1.000 de crédito e eu passo a ter R$500 de crédito, naturalmente meu poder de compra diminui e o consumidor compra menos. Isso é natural. As pessoas dependem do crédito para poder comprar. Em todo mundo, o crédito é a alavanca que movimenta a economia, não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. E isso tem afetado drasticamente as nossas vendas, piorado ainda mais as nossas vendas. Uma solução, como você perguntou, é o cadastro positivo, mas o cadastro positivo no Brasil, por uma questão legal, o consumidor, para poder autorizar que as suas informações, o seu perfil de compra, o seu histórico de compras, que seja divulgado e utilizado para a concessão de crédito, ele é obrigado a assinar pessoalmente uma declaração que autoriza isso. Se ele não assinar, nós não podemos utilizar essa informação. E o cadastro positivo, que é um cadastro que tem essas informações, até nós entendemos que o positivo não é negativo e positivo, é uma qualificação não muito boa, mas esse é o modelo de crédito, essa é a forma que o crédito é concedido no mundo inteiro, pelo menos nos países desenvolvidos, e que o Brasil deveria seguir também. Solimel, você consegue fazer uma avaliação do risco de inadimplência para esse ano de 2017, dada essa situação que a gente vive de recessão, de desemprego? Para a gente tentar entender esse desenho que o Maurício fez, quanto maior essa dificuldade de você enxergar o risco, maior o aumento da taxa de juros aí. Bom, veja, primeiro, nós estamos tendo uma recessão muito forte e com diminuição do crédito, inclusive para a pessoa física, com desemprego em alta. Cada vez que aumenta o desemprego, o normal é que aumenta a inadimplência. Por quê? Porque a pessoa desempregada não tem como pagar, de qualquer forma, não tem como pagar. Num período em que a inadimplência está aumentando, por causa do desemprego, você não colocar as informações para quem concede crédito, ele, na dúvida, o que ele faz? Aumenta os juros, quando é o banco. Quando é o comerciante, na dúvida ele não vende, porque ele vende, ele quer receber. Não é que ele quer, ele precisa. Então, na dúvida, entre perder a mercadoria, perder o que ele vendeu e perder o cliente... E pagar impostos ainda, né? Não adianta.
Então, isso está acontecendo agora. E a inadimplência só não está maior por uma razão. A oferta de crédito caiu. Está tendo menos financiamento, menos crédito. Então, com menos crédito, a inadimplência caiu. Mas, proporcionalmente ao volume de crédito concedido, a inadimplência aumentou. E a gente discute muito as taxas de juros, a Selic caiu, as taxas de juros dos bancos não caíram, mas se você aumentou o risco de conceder o crédito, a defesa dos bancos é levantar a taxa de juros, que é como eles se garantem, porque para eles o spread é a forma deles procurar manter o lucro deles. Então, subir o risco, por via das dúvidas, eu vou cobrar mais caro. Isso está segurando a queda da taxa de juros para o consumidor. O Banco Central tem feito a parte dele e tem reduzido a taxa Selic, que é a taxa básica da economia. Mas, além da Selic, você tem os custos do banco e o spread, que é os custos mais o lucro. E os bancos procuram preservar do spread a margem deles de lucro. Mauro, veja, essa questão dos bancos, como disse agora o Solimeu, eles até que acabam se protegendo. Mas vejam os nossos associados como estão num problemão aqui. Eu vou te informar o seguinte, desde que a lei entrou em vigor, que na verdade foi setembro de 15, em razão daquele período que ela não vigorou, no estado de São Paulo, aproximadamente 14 milhões de CPFs, ou seja, de pessoas físicas, ficaram inadimplentes. Então, de setembro de 15 até hoje, isso ao todo, tá? 14 milhões de CPFs ficaram inadimplentes. Tá? Parte desses CPFs não foram integrados no nosso sistema. Por quê? Porque o AR não chegou. Não chegou. Então, ao AR não chegar, né, essas informações não foram para o sistema. E aí o pequeno comerciante, que é quem representamos aqui, o pequeno lojista, ele acessou o nosso sistema na hora de uma venda dele, não localizou aquele CPF proponente da compra, e eu vou te dar a seguinte informação. 50%, só uma correção, 14 milhões de CPFs entraram em inadimplência. Desses 14, 9 milhões de CPFs não ingressaram no sistema. E metade desses 9 milhões, portanto, 4 milhões e meio, foram consultados para uma venda. Portanto, se a venda se efetivou, o comerciante vendeu no escuro. É isso que a gente está dizendo. Vendeu para um inadimplente, vendeu que pode para inadimplente, aumentar a sua inadimplência. Então, aí, veja o ciclo pernicioso. O comerciante vendeu e provavelmente não receberá, porque aquele pretendente à compra já estava em uma situação de inadimplência de um outro compromisso. E também é pernicioso para aquele consumidor, porque provavelmente isso contribuiu para o superendividamento, que também é uma coisa muito ruim para o consumidor. Esses comerciantes que venderam para esses 4 milhões e meio, venderam geralmente como? No cartão de crédito? Podem ser no cartão de crédito, como pode ser por crediários também. Mas o cartão de crédito, por exemplo, responde por quanto disso? Eu acredito que... É que eu vou para uma outra Marcelo, pergunta. me ajuda aqui, mas eu imagino que 70%? 70%. Imagino. Aí houve uma... Muito em função do ramo, do tipo de produto, tudo isso. Mas 70%, vamos pegar esse índice. Os produtos de maior valor, no geral, é crediário. Uhum. Aí houve uma mudança no rotativo do cartão de crédito no mês de abril. De lá para cá, considerando esse percentual, 70%, essas pessoas não tiveram uma facilidade de resolver as dívidas, uma vez que essa questão do rotativo do cartão de crédito mudou? Eu não acredito que elas Esses 4 milhões e meio. Perfeito. Eu não acredito que elas tiveram uma facilidade. O que aconteceu é que os juros pelo inadimplemento, eles reduziram. Porque o juros do cartão de crédito ia se sobrepondo os juros sobre juros. Por conta dessa última alteração legislativa, o que aconteceu é que estanca a questão dos juros recorrentes do cartão de crédito
e vira um crédito ou um crédito pessoal, e aí tem uma menor taxa de juros. Que ainda é alta. Que ainda é alta. Né, que ainda é alta. E por que é alta? É aquilo que o Maurício explicava há pouco. É alta porque o risco, ao subir o risco, considerando que a inadimplência é 12%, 15% do componente do preço dos juros, subiu o risco, sobe a inadimplência, sobe a taxa de juros. Vale lembrar que a informação que o banco de dados dá, ela não diz para o comerciante ou para quem quer que seja, venda ou não venda. Ela simplesmente apresenta um registro de alguma ocorrência. A decisão de crédito, ou é de dar crédito, ou é do cartão, ou é do sistema financeiro, ou da loja. Ele vai analisar se aquela informação é relevante para aquela operação ou não é relevante. Ponto. Nós tivemos no passado, conversando com o Marcel, nós que vivemos um pouquinho mais, na época que o sistema financeiro da habitação, as prestações subiam muito mais do que o salário, as pessoas não conseguiam pagar, os bancos de dados começaram a mostrar esse registro, mas orientar aos comerciantes que aquela informação não era relevante para a concessão de crédito no varejo. Ela dizia, olha, essa pessoa não consegue pagar a prestação da casa, porque de repente a prestação começava abaixo de 30%, que era o teto, depois de 2, 3 anos, que era 90% do salário, e aí era impossível se pagar. Então, o importante, eu acho que nós temos que entender e deixar claro para a população de forma geral, é que o que nós queremos, o que o varejo precisa, é vender. Nós queremos que o país vá bem, que as condições para a concessão de crédito sejam as mais fáceis e ágeis possível, porque dessa forma é que a loja vende. Se nós não conseguirmos vender, nós vamos fechar e engrossar a lista de desempregados, porque não esqueça que o pequeno e o lojista, ele é patrão dele mesmo, né? Quando ele fecha a porta, ele, o filho, a esposa, mais 1 ou 2 funcionários, também vão para o mercado buscar emprego. Então, nós precisamos, na verdade, ativar a economia do nosso país, colocar as melhores ferramentas e as melhores práticas para que a gente possa funcionar. E essa lei, esse projeto de lei do governador, que foi sensível a esse problema, a resolver esse problema, para nós é muito importante e nós agradecemos. Bom, vocês representam os pequenos aqui. Agora, como é que os grandes recebem essa questão? Vocês conversam com os grandes, eles defendem a mudança também na lei? Sim, eles precisam. Para ele é importante todo custo numa empresa, não importa grande ou pequena, ela atrapalha as vendas e diminui o resultado e pode até fazer com que algumas operações fechem. É comum, nós temos visto, apesar da crise, que é muito importante para isso, várias empresas, o Bartolomeu sabe disso, o Seu sabe disso, estão fechando operações, fechando lojas. Temos supermercados que fecharam lojas, porque o custo é muito grande. Né? Então, e o custo de crédito é importante. Quem vende televisores, computadores, celulares, mesmo roupa, sabe desse problema. Né? Tem um ponto importante que quem fez a lei imaginou que, bom, com a R, o cara assinando, eu tenho certeza que ele recebeu o aviso. Do outro jeito, embora o correio entregue 97% das cartas, não tenha certeza. Só que, se imaginavam isso, nós já temos a prática desse período, com os números mostrando que a realidade é exatamente o inverso. Quando passou com a R entrega 40% menos, sem contar o custo. Então, já está muito claro que a intenção pode ter sido boa, mas a prática já mostrou que o funcionamento não foi bom. Então, acho que tem que ser mudado. Eu só queria lembrar uma coisa. Os SCPCs, o primeiro é de 1956. Tem mais de 50 anos de atividades. E foi o SCPC que permitiu a expansão do crédito ao consumidor no Brasil. Porque antes, para você conseguir crédito, você precisava ter um fiador e levava no mínimo uma semana, porque tinha que colher as informações, tudo isso. E o SCPC permitiu você, inclusive, despersonalizar o crédito. Você não é como antes, você sentava na frente
o analista de crédito, parecia que você estava num confessionário. Tantas perguntas que ele te fazia. Hoje, você consultou o SPC, a ficha está limpa, vai e concede o crédito. Então, é um sistema prático, atingiu o Brasil todo, cresceu de uma forma exponencial, o crédito com o consumidor do Brasil cresceu tremendamente, e sem obstáculos dessa natureza. Agora, você coloca um obstáculo que seria uma solução de um problema que não existe. É verdade, Solimão, e houve uma evolução muito grande nos nossos serviços. Hoje, em muitas operações, você simplesmente com o teu CPF, você já tem o crédito aberto. Porque as nossas informações, inclusive, mostram se existe ou não a inadimplência. Mas nós temos uma riqueza de informações dos nossos consumidores que permite e agiliza o crédito. É comum você comprar um celular de R$4.000, um computador de R$5.000, e em menos de 10 minutos você está com ele na sacola saindo da loja. Isso é uma vantagem para o consumidor, uma comodidade e um respeito ao consumidor, né? Que você ele não é obrigado a ficar provando uma série de coisas que o próprio mercado já tem essa informação. Tanto que antigamente era muito difícil você obter um cartão de crédito porque essas informações não existiam, hoje é muito diferente. Agora, nesse sentido, o consumidor, se fala do cartão de crédito, vou voltar naquela questão do rotativo, que deixa muita gente aí numa situação terrível. O consumidor, e por conta dessa situação terrível, é porque o consumidor faz pouca relação entre o uso do rotativo, do cartão de crédito e o endividamento que ele vai obter por conta disso. Olha, o Brasil está passando por um processo de mudança e de maturidade do consumidor em relação ao crédito. Os nossos sistemas, tanto o SCPC como o SPC, nós temos nos nossos portais capacitação para o consumidor utilizar o crédito melhor. É comum haver seminários nas nossas cidades, onde os consumidores são chamados para entender e nós tentamos explicar de uma forma eficiente e que as pessoas tenham capacidade de entender, seja qual o nível de escolaridade que ela tenha, para que ela utilize o crédito a seu favor. Até os bancos estão fazendo isso, nós damos campanhas de banco para o crédito consciente. Porque as pessoas, quando elas se tornam inadimplentes, todo mundo perde, inclusive o sistema financeiro. E olha, aqui nós não defendemos o sistema financeiro, nós estamos falando dos comerciantes. Mas quando a pessoa deixa de pagar, como o Dirceu falou, todo mundo perde. Por quê? Aquele que vendeu e perdeu e ficou sem receber, ele deixa de receber, que é muito ruim, e os outros que não tinham vendido para aquele consumidor também deixam de vender. Então, todo mundo perde. Depois é feita uma negociação que nunca é boa, é lógico que você faz uma negociação para resolver o assunto, mas o mercado perdeu e a confiança que aquele que concede crédito tinha no mercado, ela diminui e encarece, como o próprio Marcel falou. E Mauro, o projeto de lei que veio do governador, ele é tão saneador para esse problema que ele inclusive contempla que as informações, os comunicados, agora, vou usar a palavra notificação porque é costume de advogado, me desculpem. Tá? É cacuete do advogado. Mas vamos lá. Ela pode ser feita, inclusive, até por meios eletrônicos, porque hoje todos nós temos um celular que recebe e-mail, um celular que recebe SMS. Então, poderá ser enviada uma carta simples, ou deverá ser enviada uma carta simples, mas opcionalmente também poderá ser enviado um e-mail, que é muito mais rápido, muito mais seguro, né? Normalmente, só aquele cidadão, só aquele consumidor é que abre o seu e-mail, né? O SMS está no telefone dele, só ele é que vai abrir. Diferente do que falava agora há pouco o Marcel, quando vai para protesto e não localiza para assinar o AR do protesto, o que acontece? Publica o nome do cidadão num jornal por conta de um edital. Porque é uma informação pública, né? E é extremamente desabonador. Então, o projeto de lei, nesse sentido, ele até se moderniza, né? Eu brinco que ele até coloca o pé no século XXI, porque, afinal de contas,
Hoje as comunicações já são comunicações eletrônicas. Como é que como é que o consumidor pode se proteger das negativações indevidas? Porque às vezes acontece erro, não acontece? Sim. O que ocorre, Mauro, são fraudes. Né? O erro, eu diria que... Alguém usando o nome dele. Exatamente. Então, alguém se apropriando do número do seu CPF. E isso é muito, lamentavelmente, muito fácil de ocorrer, porque se você olhar na sua folha de cheque, está lá estampado o número do seu CPF. Então, a nota fiscal paulista. Exatamente. Então, alguém se passando por você faz uma compra e, lamentavelmente, fura alguns requisitos de análise e aí esse fraudador, por certo, estará usando o seu CPF indevidamente. E olha o que vai acontecer com isso, né? Obviamente, o fraudador não vai pagar a conta, então você terá tido, entre aspas, como sendo um inadimplente. Só que a carta de comunicação, ela vai para qual endereço? Um endereço que não é o seu. Então, seja pela carta simples, seja pelo AR, você também não ficará sabendo. Notificado, não vai ser avisado. Não, você não vai ser avisado. Quando que você vai descobrir? Na hora de Quando você for obter um crédito, vai ter lá. E aí o que acontece é que você pode, naquele momento, procurar qualquer um das nossas lojas de atendimento, seja da FCDL, seja das associações comerciais, e dizer, olha, eu não fiz essa compra, tá? Nós imediatamente suspendemos essa informação, voltamos ao credor. Esse processo, como é que você vai explicar que nariz de porco na tomada ali? Então, mas olha a facilidade com que o sistema resolve isso. O consumidor que foi vítima de uma fraude, ele vai até um dos nossos pontos de atendimento e diz, olha, eu não fiz esta compra, nós suspendemos essa informação, voltamos ao credor, aquele que informou, e dissemos, olha, eu tenho uma reclamação aqui deste cidadão dizendo que não foi ele que fez a compra. E claro, quando ele faz a oposição conosco, ele informa direitinho qual é o endereço dele, quais são os dados, direitinho. E aí o que acontece é que aquele credor, ao comparar os dados reais entregues por aquela vítima da fraude e os dados de quem se passou por ele, verifica que a loja foi vítima de fraude. E aí, portanto, o próprio credor pede para retirar o nome. Isso é normal. Mas veja, talvez por uma tentativa de resolver um problema de fraude que não é dessa forma, essa lei hoje vigente está mais atrapalhando do que ajudando. É importante dizer que quanto menor for a informação restritiva que houver nos nossos bancos de dados, melhor para nós. É importante lembrar, quando o senhor meu disse da criação dos bancos de dados, o SPC, o SCPC, ele foi criado por empresários do varejo. Né? E seria impensável imaginar que eu, empresário, vou criar um produto, um serviço que vai atrapalhar a minha venda. Eu quero um produto, um serviço, como o Marcel disse, que agiliza, que incremente a venda. Então, os bancos de dados tratam o consumidor com respeito. E querem, a não ser que o credor diga, está aqui o documento, a compra foi feita. Aí só pode ser judicial mesmo. Gente, o reloginho do programa está chegando no final, o tempo voou. Para a gente concluir, 30 segundos, Maurício, sobre o nosso tema, o projeto de lei enviado para a Assembleia. 30 segundos. Bom, agradecer ao governador e a vontade positiva que os deputados têm de aprovar esse projeto e esperamos que isso aconteça no menor prazo possível. Marcel Solimão, sua palavra final, 30 segundos. Bom, eu acho que está tudo bem encaminhado e acho que nós vamos acabar tendo a aprovação desse projeto e eliminando um problema que não precisaria existir e que só traz malefícios. Mauro, quero só acrescer mais um ponto. Eu vou até fazer aqui um pedido para os deputados, porque alguns deputados me procuraram quando nós os procuramos para explicar o quanto é bom esse projeto de lei, me disseram assim, mas a gente não pode apreciar essa matéria, porque isso está sob júdice lá no STF. Eu queria só lembrar que esta casa aqui, como qualquer outra casa do Legislativo, ela não precisa aguardar uma decisão do STF para corrigir e alterar a lei. Aliás, é ato privativo aqui da Assembleia
alterar a lei. Se a lei não está boa e já foi reconhecido... É prerrogativa da casa. Da casa, ela não precisa esperar. Existe uma decisão pendente no STF, mas que certamente o que vai ocorrer é, uma vez sendo aprovado o projeto de lei, nós que somos autores dessa ação, vamos comunicar ao STF que a lei foi alterada e simplesmente esse caso encerra. Então não há óbice nenhum a que o Legislativo aprecie o projeto de lei e aprove, e é isso que nós queremos para o bem da sociedade paulista. Ok, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. Falamos sobre o projeto de lei número 874 de 2016, enviado pelo governo do Estado aqui para a Assembleia Legislativa, que derruba a exigência do envio de carta com aviso de recebimento antes de incluir os nomes dos devedores em cadastros de inadimplentes. Agradeço a você de casa que nos acompanhou. Fale-me sobre esse programa na rede social, no endereço que está aparecendo agora aí no seu vídeo. Tchau, até o próximo tema.